Fique comigo até o final desse vídeo, você vai receber uma bênção muito grande. O que eu vou lhe contar é uma das histórias mais bonitas e comoventes de uma operação, de uma graça, de um milagre do Sagrado Coração de Jesus. E eu lhe peço, se essa história tiver impacto na sua vida, compartilhe com outras pessoas, porque quem compartilha, evangeliza. Essa história foi me dita por um sacerdote amigo, o Padre Eugênio Maria, que celebrou o meu casamento, e ele estava nesse dia. Então é um testemunho ocular desta grande graça, desse coração lindíssimo aqui. O Padre Eugênio estava na Itália, tendo aula em uma universidade católica. E ele disse que quando ele estava tendo a aula, ocorreu um acidente. Só que a universidade era numa parte bem superior, tá? Um outro amigo dele, padre, viu aquele acidente. Para ser mais específico para você, um moço, um homem de motocicleta, tinha sido atropelado por um outro carro, e ele saiu correndo para socorrer aquele homem. E quando ele chegou lá, o estado dele estava bem grave, você vai entender qual era o estado dele. E quando o padre chegou para dar a absolvição dos pecados, aquele rapaz olhou para o sacerdote e disse: Padre, eu sabia que o Sagrado Coração de Jesus não iria me abandonar, porque eu fiz direitinho as 9 comunhões reparadoras ao Sagrado Coração de Jesus. E o que aconteceu? Aquele padre deu a absolvição para aquele homem e pouco tempo depois ele morreu. Eu não sei como que você fica quando você escuta uma história como essa, mas aqueles que já conhecem um pouquinho mais o meu apostolado, eu tenho muito uma linha de conteúdo de falar sobre a questão dos novíssimos, que é morte, juízo, céu, inferno e purgatório. E por ter meditado muito nessa questão da salvação, da graça de Deus, e principalmente, gente, também sobre a questão dos terrores que as almas passam no inferno, e também do grande padecimento do purgatório, eu vou colocar alguns vídeos aqui embaixo, se você puder acompanhar, são conteúdos que fazem você refletir de fato, né? Então, como eu medito muito sobre isso, palestro sobre isso, leio muito sobre isso, eu todos os dias, eu penso na minha salvação. E uma das coisas que muito impressiona na Sagrada Escritura é quando São Paulo vai nos ensinar em Filipenses 2,12, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Eu não sei o que os homens pensam hoje sobre essa questão da salvação da alma, mas São Felipe Neri dizia o quê? Quem não procura salvar a sua alma é um louco. E ele chega a dizer que precisaria de um hospício para ser internado os homens que não procuram a salvação da sua alma. Eu vejo que os homens de hoje em dia eles estão cada vez mais distantes desta realidade, não buscam mesmo isso, sabe? Vivem no pecado habitual, não querem saber de Deus, não querem saber da igreja, não querem saber dos sacramentos. E aí eu fico impressionado com a caridade do coração de Jesus. Por quê? Sabendo que tantas almas padecem no pecado, como nas aparições de Nossa Senhora e em fala de tantos santos, que são uma multidão de almas que vão para o inferno, a ponto de São Leonardo de Porto Maurício trazer uma experiência que ele viu, teve uma visão, na verdade ele cita uma visão de uma alma mística, que viu 30 almas morrendo. Uma foi direto para o céu, 5 foi para o purgatório e o restante foi para o inferno. E aí quando você medita, né, essa questão do padecimento do inferno, teve um dia que eu estava meditando, eu estava de joelho, quando eu ainda morava em São Paulo, eu comecei a ter meio que uns tremores no meu corpo de pensar aquilo. Mas o mais bonito, gente, não é simplesmente você pensar no inferno e ficar numa desesperança de que é muito difícil a salvação. Claro, não é fácil, né? Mas olha o que a igreja nos traz. Olha onde chega a bondade do coração de Jesus. E para você se salvar, você precisa de 9 sextas-feiras ir na igreja, estar bem confessado, fazer uma boa confissão. Uma boa confissão que você precisa fazer um bom exame de consciência, ver o que é pecado, o que não é. Tem um prévio conhecimento sobre isso. A gente tem um livro muito bom na editora sobre os mandamentos e os sacramentos, que é uma ótima orientação para a confissão.
E quando você aprende direitinho, né, fazer o seu exame de consciência, entender o que é pecado mortal, venial, você coloca diante do sacerdote o seu coração, você confessa todas as suas culpas, sem vergonha nenhuma, acreditando na misericórdia de Deus, até os pecados mais cavernosos que possam ter. E depois que você recebe a absolvição, onde o Padre fala, e eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você faz o cumprimento da sua penitência, olha que graça, você está perdoado por Jesus na pessoa do sacerdote, você está apto a fazer uma boa comunhão, e aí você chega na igreja. E teve uma experiência muito bonita que um padre, um amigo meu, já me disse que um pessoal lá do Rio de Janeiro, na verdade um sacerdote que já é um falecido, morreu em fama de santidade, ele colocou um coração de Jesus enorme, assim, de estofado, e colocava um monte de espinho, assim, né, no coração de Jesus. As pessoas comungavam e depois passavam no coração de Jesus, tiravam os espinhos do coração de Jesus, esse símbolo de como um desagravo por tantas pessoas que comungam com indiferença, com tibieza, que fazem sacrilégios contra Jesus na Eucaristia. Gente, isso daí abundantemente cresceu nos tempos de hoje. Aí você repara o coração de Jesus, aí você volta para o banco da igreja, você não fica apressado, olhando para o relógio, conversando, não, você vai amar Jesus por quem não ama, né? Acreditar por quem não acredita, adorar por quem não adora, e ali naquele momento você se recolhe, e aí você tira os espinhos que são colocados no coração de Jesus por tanta comunhão sacrílega, por tanta pessoa que o recebe com indiferença, e aí você vai tendo criatividade, você estuda sobre isso, você vai em busca de compreensão sobre o Sagrado Coração de Jesus, e aí se você perseverar direitinho, você tem que estudar sobre essa questão, você tem que buscar. Eu me aprofundei nisso, eu busquei muito sobre isso, eu tenho diversos vídeos aqui no canal que ensinam essas coisas. Você chega e faz isso, 9 sextas-feiras você recebe essa promessa, e a Bíblia vai dizer em Números 23:19 que Deus não é homem para mentir. E sabe o que vai acontecer com a sua vida se você fazer isso? A mesma coisa que aconteceu com esse homem, não na situação dele. Não estou falando que você tem que morrer num acidente, mas o coração de Jesus, ele vai te preparar um sacerdote para fazer uma boa confissão. Você vai conseguir esta graça. E porque você fez as 9 primeiras sexta-feiras do mês, você deve o quê? Amar com mais força ainda o coração de Jesus, adorá-lo mais, propagar o coração de Jesus, viver intensamente. Porque, gente, é ou não é uma graça maravilhosa? Eu gostaria muito que você comentasse aqui nesse vídeo. Eu pedi para você vir até o final, queria ter uma grande bênção. Qual que é a grande bênção? É que você vai fazer uma coisa que está meio que apagada na igreja. E que por meio desse vídeo, o Sagrado Coração de Jesus está dizendo para você: eu quero te salvar, eu te amo, eu morri na cruz por você. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está atribulado. No mundo vós haveis de ter aflições. Eu disse isso, mas eu quero que você caminhe na minha graça. Eu quero que você obedeça aquilo que eu pedi para Santa Margarida. Eu quero te dar o prêmio dos prêmios. Eu quero te dar a salvação eterna. Como se Jesus estivesse dizendo para você: faça essa comunhão reparadora e propague, porque eu preferi morrer por ti do que ficar sem ti. Então persevere nessas 9 primeiras sexta-feiras, porque eu quero você no céu junto comigo. Olha que bonito isso. Essa que é a grande bênção. Deixa aqui os comentários e faça com o maior amor do mundo as 9 primeiras sexta-feiras do mês da comunhão reparadora, porque você não vai receber uma graça, não. Você vai receber a graça das graças, que é morar no céu com o coração de Jesus e com o imaculado coração de Maria de São José. Deus te abençoe respeitosamente, um beijo no seu coração.